Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 10 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre doenças de pele. É quinta, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar cookies de chocolate com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia onde você vai poder interagir. Tem ainda as vagas de emprego disponíveis para hoje e muito mais. O nosso programa, ele está imperdível. E uma pele bonita e bem cuidada causa boa impressão à primeira vista, não é verdade? Por outro lado, uma doença de pele, além do desconforto físico para quem sofre dela, afeta a autoestima e pode causar uma impressão errada de que a pessoa é descuidada e pode também até provocar preconceito por desconhecimento. A pele é o maior órgão do corpo. Ela o protege contra bactérias e vírus e também regula a temperatura do corpo. Várias doenças de pele que irritam, obstruem ou inflamam podem causar sintomas como vermelhidão, inchaço, queimação e coceira. Será que tem como prevenir? Como se prevenir desses incômodos? E vai nos ajudar a entender mais sobre o tema é a nossa convidada de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Ana França, ela que é dermatologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também muitas orientações sobre o tema, mas agora vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda. Confira! A nossa pele desempenha diversas funções. Regula a temperatura, defende o nosso organismo, controla o fluxo sanguíneo. E com tantas funções importantes assim, claro que ela merece uma atenção especial. E no inverno, ela também precisa ser protegida. E aí, como você costuma proteger a sua pele durante o inverno? Passar hidratante e na pele também tem que usar aquele protetor solar, né? Passar protetor solar. Alimentação e bastante água. Protetor solar sempre, viu, meninas? É isso mesmo que você ouviu. Protetor solar até no inverno. Quando os dias estão nublados, gera uma falsa impressão que os raios solares não estão ultrapassando, as nuvens e não estão chegando até nossa pele. Mas isso é uma falsa ideia, porque mesmo em dias nublados ocorre incidência de bastante radiação solar. Especialmente tem uma radiação que aumenta nesses dias, que é o UVA, que é responsável pelo envelhecimento, geração de rugas, flacidez, manchas na pele, E também ocorre a incidência do UVB, que é a radiação mais carcinogênica, Ela também ultrapassa esses dias nublados e chega à nossa pele. Nessa época do ano, a umidade do ar cai bastante e a gente, sem perceber direito, reduz o consumo de líquidos. Resultado, a pele resseca e algumas doenças podem se agravar por conta disso. Eu posso citar a dermatite seborreica, que é a caspa, porque a caspa ela não dá somente no couro cabeludo. Ela pode dar no rosto, ela pode dar no tronco, nas costas, em casos mais intensos. E aí gera vermelhidão, coceira. Então, isso aí ocorre piora com a desidratação, da pele. Outra doença inflamatória é a psoríase. A psoríase é uma doença que ela também tem características semelhantes à dermatite seborreica, que é a caspa, porém ela é mais intensa, ela é mais profunda. Outra doença muito comum é a dermatite atópica. Ela também piora no inverno. Então vamos às dicas para manter a pele sempre hidratada? Anota aí. Beber no mínimo 2 litros de água por dia. Primeiro, a gente ingere a água, para que a hidratação venha de dentro para fora. E segundo, também hidratar de fora para dentro, com os cremes hidratantes. Os cremes hidratantes, eles devem ser preferencialmente aplicados logo após o banho. Ainda quando se sai do banho, logo nos primeiros 3 minutinhos, a pele ela está mais suscetível. E os cremes, eles podem penetrar mais facilmente na pele. Por isso, a gente sempre indica que os hidratantes sejam utilizados logo após o banho. Outra coisa é a questão da alimentação. Uma alimentação mais saudável sempre vai favorecer. Pois bem,
Ótimas dicas, simples, você sim que está em casa pode colocar em prática para evitar problemas, né, de ressecamento e também outros problemas que podem atingir a sua pele. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações sobre o tema, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar aqui do programa Assunto do Dia. Você já pode interagir com a gente respondendo a nossa enquete e a partir de agora vamos lançar a pergunta de hoje. Vamos conferir juntos a enquete do dia. Olha só, hoje a pergunta que temos a fazer a você que está em casa é a seguinte: você acha que as pessoas que possuem problemas de pele, elas sofrem com preconceito? Você acha, não acha, sim ou não? Liga pra gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você participar, responder aqui a nossa pergunta, a enquete de hoje, deixar alguma dúvida sobre o tema, deixar também algum comentário. Participa também através da internet. É possível sim você interagir com a gente acessando nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Acessa, deixa sua dúvida, depoimento. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder para você que está em casa. Também, outro meio de comunicação que você pode interagir é através do nosso WhatsApp. O número é super simples, 99418-1206, 99418-1206. Manda sua dúvida que daqui a pouquinho a nossa convidada ela terá o maior prazer em responder essa sua pergunta. E olha só, durante o inverno, a umidade do ar e também a baixa, essa umidade do ar e as temperaturas mais frias levam à diminuição na transpiração corporal. Esses fatores fazem com que a pele ela fique mais seca. Além disso, nesta época do ano é comum, muito comum, tomarmos banhos mais quentes e demorados que provocam ali uma remoção da oleosidade natural da forma da pele, né? E isso acontece de forma mais intensa, diminuindo também o manto lipídico que retém a umidade da pele. Daqui a pouquinho a gente vai entender mais sobre o tema, mas agora é o momento que a gente dá boas-vindas à convidada de hoje e a partir de agora vamos aprender muito mais sobre o tema com quem entende e muito sobre o assunto. Dizer que é um prazer desde já recebê-la aqui no nosso programa, doutora Ana França, dermatologista. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas, né, dos nossos telespectadores e estar podendo trazer um pouquinho mais da dermatologia, da medicina dermatológica sendo veiculada por um programa tão visto e um programa que eu respeito tanto e já venho há tanto tempo. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês. Sempre um prazer recebê-la aqui no nosso programa. A gente explicou agora há pouco, doutora, que essa questão do inverno, durante o inverno existe essa umidade do ar mais baixa, as temperaturas também ficam mais frias, e isso leva à diminuição da transpiração do nosso corpo. A diminuição da transpiração, daí já começa a surgir algum problema de pele, por exemplo? Nessa época do ano a gente transpira menos, a gente se agasalha mais, né? Recife, eu acho que nunca teve um inverno tão forte como foi o último, né? De muito frio. E a gente começa a tomar banhos mais quentes, né? A submeter o nosso corpo a temperaturas mais altas e remover esse manto lipídico, como você bem disse no início da sua reportagem. É importante que seja feita a hidratação. E algumas doenças, né, como foi visto pela colega dermatologista, né, foi bem relatado, pioram nesse período. Que doenças são essas? As dermatites, de uma forma geral. Dermatite atópica, dermatite seborreica, psoríase, porque são doenças que são favorecidas pela exposição solar, que diminui as reações inflamatórias, e são desfavorecidas, né, por esses hábitos que a gente lança a mão nesse período do ano. Então, o banho, ele deve ser o máximo em temperatura ambiente, porque a gente sempre, dona de casa sabe disso, né? Quando eu quero tirar a gordura, o que é que eu faço? Pego água quente e jogo. Então, eu produzo na pele um manto lipídico, que nada mais é do que uma gordurinha, que impede que a água saia do corpo, e isso é o que mantém a pele da gente hidratada. Se essa água sai do corpo, se eu desidrato a pele, eu começo a coçar, a coceira começa um processo inflamatório que pode até infeccionar, dependendo se a unha está suja, né? Se é uma área que é uma área contaminada, então eu tiro a proteção natural da pele e agrido a pele também. Né? Todos esses cuidados que já foram ditos, né, muito bem colocados, têm que ser, né, lançados mão, e a gente tem que realmente hidratar mais a pele, né, se cuidar mais nesse período do inverno. A gente falou também, muita gente que está em casa acabou de descobrir, né, que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Muita gente não sabia, está sabendo a partir de agora aqui no nosso programa, por ser o maior órgão do nosso corpo. A gente tem dado atenção
que esse maior órgão do nosso corpo precisa, ou muita gente ainda negligencia os cuidados com a pele? Infelizmente, ainda existe uma negligência muito grande em relação aos cuidados com a pele, principalmente ao uso do filtro solar. Por mais que a gente veicule, né, que é importante, por mais que todo mundo sabe, se você perguntar, todas as pessoas vão saber que o uso do protetor solar diariamente é de suma importância, elas não vão fazer porque não é um hábito. Então, muitas vezes, a gente só dá valor quando perde, né? Não tem essa história bem comum e na pele também. Então, a pele deve ser protegida todos os dias, a pele deve ser hidratada todos os dias, né? E a qualquer sinal de mancha, a gente escutou um relato, né, de uma colaboradora antes de entrar aqui no programa, que o marido estava com a lesão que só aumentava, que ele já passou tudo que todo mundo indicava e que não procurou um médico dermatologista. Então, isso é negligenciar com a saúde da pele. E qualquer lesão que apareça, por mais insignificante que pareça, por mais que isso vai melhorar, procure um médico dermatologista. Porque pode estar meio que prolongando ainda mais, né? Ou então fazendo o efeito contrário. Pensa que aquilo que foi receitado por um vizinho, nem receitado, né, doutora? Foi orientado por um vizinho que não tem conhecimento, né? Pode servir para o vizinho porque ele foi ao dermatologista e viu ao certo qual era o problema, né? A pessoa não sabe qual é o problema, coloca qualquer substância, isso pode agredir ainda mais aquela região, pode piorar, pode causar algo mais grave, doutora? Isso pode tirar a chance desse paciente se curar. Isso é importante que seja dito. Né? Muitas manchas, muitas pintas, muitos sinais, eles podem aparentar não ser nada. Né? Tem uma mancha naquela região, aumentou, está sangrando, eu vou colocar a pomada que o vizinho colocou porque ele teve uma lesão igual. E essa lesão não é igual. Eu que sou dermatologista, sou especialista em pele, em algumas situações eu lanço mão da biópsia de pele para fechar o diagnóstico, porque até para a gente que estuda pele, que conhece, que é especialista, em algumas situações restam dúvidas. Então a biópsia de pele, a avaliação mais detalhada com o histopatológico pode ser necessária. E tudo no começo a gente consegue uma grande chance de cura. E pele é bom por isso, porque as lesões elas estão a olhos vistos. A lesão, ela aparece para todo mundo. E, na maioria das vezes, chama a atenção. Né? Isso é importante que, cada vez mais, haja consciência. Mas é difícil encontrar dermatologista, é difícil encontrar médico. Né? A gente atende pelo SUS também, eu atendo no Hospital Geral de Areias. Então, a gente também atende pelo SUS. Procurar o especialista em todas as situações de dúvida. Em alguns casos, o especialista observa ali aquela pele, sabe se ela está saudável ou não. A gente em casa, tem algumas dicas, doutora, que a senhora poderia repassar? Que se eu observar a minha pele, eu vou saber se ela está saudável ou não? Tem alguns sinais que a gente nota isso? Tem. Então, na pele do corpo, se a pele coça, se ela descama, ela não está saudável. Né? Isso é uma dica para se procurar um especialista. O paciente ele tem que se conhecer o corpo dele, conhecer os sinais do corpo dele, conhecer as pintas, né? Conhecer as manchas. Se qualquer uma daquelas manchas... Né? Se ele sentir que está coçando, doendo, aumentando, modificando a coloração, procurar um especialista também. Então, o normal é que a gente não tenha nenhum sinal, nenhum sintoma clínico. O normal é que a gente não sinta que tem pele. Né? Se eu sentir que tenho pele por qualquer uma dessas situações que eu coloquei, se está coçando, incomodando, doendo, sangrando, isso é um sinal de que a gente precisa procurar um médico especialista. Até porque hidratação... Cada parte, né, do nosso corpo requer um produto diferenciado. O mesmo produto ou creme de hidratação que eu passo nos braços não é o mesmo para o rosto, também não é o mesmo para as pernas, né, doutora? Perfeito. E nas faixas etárias, o que eu uso para uma criança é diferente do que eu vou usar para um paciente idoso, na melhor idade. O que eu uso para a mulher é diferente do que eu vou usar para o homem. E em determinadas partes do corpo também. É sabido, né? Todo mundo entende que na região da face há um aumento da produção sebácea. É uma área que eu passo a mão, eu sinto mais uma oleosidade. Diferente das pernas, diferente das mãos. Então, hoje eu consigo lançar mão de vários hidratantes com veículos diferentes. O que são veículos? Né? O veículo é em creme, loção, gel, é o que está ali naquele hidratante, o que está conduzindo o princípio ativo. O creme e a pomada é mais grosso, a loção é mais fluido, o gel ainda mais, o oil free. Isso foi tudo desenvolvido para que cada área do corpo seja tratada de forma específica e que cada faixa etária também seja cuidada de forma específica. E
E qual a importância de ir ao dermatologista e com que frequência é o ideal para evitar esses problemas de pele? Numa condição normal, eu não estou sentindo nada na pele, como prevenção, pelo menos uma vez ao ano. Alguns pacientes com mais idade, que têm queratose actínica, que são lesões pré-cancerígenas, que já tiraram câncer de pele, pode ser que eu precise ver a cada 3 meses. Pacientes com dermatite atópica, com acne, que a gente depois vai falar um pouquinho mais dessas doenças aqui, eles talvez precisem de mais frequência, até o controle da doença. Então, depende muito, cada situação. Eu hoje falo que a gente customiza os tratamentos, né, e humaniza. Hoje é muito individual a orientação. Tem orientação geral, mas tem as orientações que são específicas para cada pessoa, para cada indivíduo. Porque são vários fatores, né, doutora, que você analisa ali no consultório, porque existe também o fator estresse, influencia no surgimento ou não de algumas doenças na pele. A ansiedade também pode ser o start ali, né, o início de algum problema dermatológico, por isso que tem que analisar dessa forma, né? Esse humanizar é ouvir esse paciente para ver o que é que ele está passando naquele momento, né, doutora? Exatamente. A medicina, ela hoje não tem espaço para o técnico exclusivamente. O médico, ele tem que ser mais do que técnico, ele tem que ter arte de ser médico e humano. Quando eu humanizo a medicina, eu consigo resolver o problema do paciente. Se eu não curo, eu alivio, eu entendo, eu dou esse suporte. Muitas vezes as pessoas estão passando por questões de perdas de familiares, divórcio, né, perda de trabalho. Hoje está tão difícil, né, se encontrar um trabalho, aumento do desemprego, aumento da violência, trânsito. Então, isso tudo gera uma condição de estresse. O que é que o médico ele orienta? Além de cuidar, né, de medicar, ele vai orientar o paciente a ter um estilo de vida mais saudável, com prática de atividade física, né? Caminhada, não precisa ir para uma academia, mas vai caminhar, vai nadar, vai numa praia, né? Logicamente com protetor, com todos os cuidados. Mesmo quando está nublado também, né, mesmo doutora? quando está nublado, se alimentar de maneira adequada, fazer práticas de meditação, né? Procurar ter mais tolerância, né? Porque eu vejo que isso está faltando hoje. Né? Tentar minimizar, né, as situações de estresse, porque a pele reflete. Então, a dermatite seborreica, a caspa, pega o paciente que às vezes, doutora, eu estou tão estressado e o rosto está todo cheio de placa vermelha, todo descamado, couro cabeludo coçando. A psoríase é uma doença que também agrava com os estados emocionais. O vitiligo, quantos pacientes perdem entes queridos e aparece vitiligo no corpo todo, a mancha no corpo todo. A dermatite atópica em criança, a gente cada vez mais está se preocupando hoje com as crianças. Antigamente é menino, não fala, menino. Hoje não, hoje a gente está tentando escutar o que é que as crianças têm para dizer a gente está sendo cada vez mais sensível a isso, porque muitas vezes eles estão sentindo, né, uma separação dos pais, né, uma dificuldade de aprender na escola. É esse mundo da dermatologia que eu acredito que é muito mais importante do que ver só a doença. Hoje eu vejo o doente, hoje eu otimizo o tratamento, sentindo que aquele paciente ele está me trazendo, e aí o resultado do tratamento ele é muito mais eficaz. E aí eu vou passar uma pomada, vou passar uma medicação oral, vou fazer as orientações gerais, mas vou individualizar o atendimento e o tratamento. E é o dermatologista também que cuida, né, doutora? Couro cabeludo, unhas também, é esse profissional que muita gente desconhece, mas o dermatologista também faz isso. Então o médico dermatologista, ele é capacitado, né? O Conselho Federal de Medicina nos dá essa capacitação, nos dá essa identificação, melhor dizendo, do que é um médico dermatologista. É aquele que fez medicina, né? No meu caso fiz clínica médica e depois dermatologia. Hoje já se consegue fazer 3 anos de clínica médica e dermatologia. São 9 a 10 anos, né, de preparação para a gente conseguir cuidar da pele, do cabelo e da unha. Então, não é só pele. O médico dermatologista cuida das dermatoses do couro cabeludo, cuida das alterações ungueais, que são das unhas. Né? Por exemplo, existe uma doença grave que pode começar na unha, que é o caso do melanoma, que é aquela mancha de pele, um câncer de pele com potencial grave, que pode começar com uma mancha na unha. É importante que o médico dermatologista ele mostre para a população que a gente está capacitado, habilitado, né, para cuidar não só da prevenção, do diagnóstico, como da restauração. Então, o dermatologista, além disso, cuida da cosmiatria. E a cosmiatria é
toxina botulínica, preenchimento, laser, rejuvenescimento. Então, eu resgato também, né, a aparência, porque é tão importante quanto o que a gente tem internamente. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre doenças de pele. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Valdson, para você uma ótima quinta e para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é o da revista Abril, as doenças de pele que mais abalam o bem-estar. Segundo o dermatologista Hélio Miotti, os problemas relacionados à pele têm consequências que vão além do se olhar no espelho. Segundo ele, doenças dermatológicas podem prejudicar as relações sociais e também a capacidade produtiva. De acordo com ele ainda, dermatite, psoríase, urticária e acne são transtornos inflamatórios comuns na população, mas que causam maior impacto no dia a dia das pessoas. Já no caso da acne, a preocupação é quando o quadro avança e passa a causar dor, além de provocar um abalo emocional e interferir na vida social das pessoas. Por isso, o médico recomenda começar o tratamento o quanto antes. E para tirar mais dúvidas sobre esse assunto, a gente vai ao estúdio com o Valdson Balbino. Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente reforça, né, que alguns problemas de pele, eles vão além da preocupação com a estética, não é isso, doutora Ana França? Que fique bem claro, né, que tem essa questão da qualidade de vida, tem essa questão da estética também faz parte, né, doutora? Porque todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir apresentável, né, para mostrar não só para as pessoas que ela tem aquele cuidado com a pele, com a saúde. E você confere, doutora, muito nos consultórios essa questão da autoestima, que às vezes fica abalada por conta desse problema na pele, algumas por estética, outras também por preocupação com a saúde, porque compromete. Compromete a saúde geral, né? Quando o paciente se olha no espelho e vê a pele com vários nódulos, que é o caso da acne mais grave, que é a acne conglobata, e não sabe o que fazer, né? E sai, as pessoas começam a falar, você não está cuidando da sua pele, o que é que aconteceu? Então, a autoimagem dele vai ser comprometida. E é importante que o médico dermatologista saiba disso e se sinta na posição dele. Porque não vai ser uma doença que vai matar, não vai ser uma doença, no caso da acne, né, que vai dificultar em outros pontos, mas ela vai trabalhar, ela vai dificultar a autoimagem, né, a maneira como a pessoa se enxerga, a maneira como a pessoa se vê. Então, eu já escutei, né, relatos de paciente, nossa, doutora, a minha vida mudou depois que eu tratei a minha pele. Eu tenho uma paciente de Caruaru, que é uma paciente que tinha muita mancha na pele, e ela, depois de 3, 4 anos, eu consegui tirar as manchas da pele dela, ela falou, doutora, minha vida hoje é outra, eu olho para mim com muito mais amor, né, depois que aquelas manchas saíram. Parece ser pequeno, né? A mancha não dificulta a caminhada, a mancha não dificulta ela falar, ela não vai causar nenhum tipo de dano maior, mas a imagem é muito importante, a autoestima é muito importante para que a gente não só sobreviva, mas que a gente viva de forma inteira, né, intensa. A gente foca ali na doença, né, doutora? Faz o tratamento, mas foca na doença e também acerta na estética. É uma consequência desse tratamento bem feito, o quanto antes e por um profissional competente e apto a realizar aquele tipo de tratamento. Exatamente. Porque é muito sério, alguns profissionais que não estão aptos a isso, às vezes arriscam, né, doutora? As pessoas às vezes se aventuram também. Existe a dificuldade do acesso ao dermatologista, mas não pode ser usado como desculpa. Concordo plenamente e é um ponto muito importante hoje. Se tiver dúvida, procura. Tem um site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e lá você encontra os médicos dermatologistas, né? Quem tem título de especialista, porque o título de especialista é uma prova que os dermatologistas passam no final do curso para serem habilitados e capacitados e para mostrarem que realmente a gente passou por todo aquele treinamento. É fundamental que seja procurado um profissional
que estuda e que não para estudando. Amanhã eu estou indo para São Paulo estudar mais um pouquinho. A gente não para de estudar, porque a ciência evolui todos os dias. A dermatologia é uma área que está evoluindo muito, né? Desde os preenchedores, da parte cosmiátrica, a toxina botulínica, as doenças de pele, aos tratamentos de pele. Não tem espaço mais para os amadores, né? A gente tem que cada vez mais se capacitar e ser extremamente profissional. Qualquer dificuldade, procurar um médico especialista, não se aventurar, porque depois o barato sai caro, a gente escuta muito isso, e na prática é isso que acontece, né? E você posterga um atendimento, um tratamento de resolução. Você começa uma doença que podia se curar, pode-se perder tempo nela, e a chance de cura diminuir. No caso, a internet, ela pode tirar algumas dúvidas básicas das pessoas que estão em casa nos acompanhando? Dá para tirar algumas dúvidas básicas, doutora, a respeito das doenças como um todo. Não vai substituir, né, a consulta ao especialista, mas dá para ter uma ideia do que é um problema de pele, por exemplo. Se a gente pesquisa lá o que é acne, a gente encontra muitas verdades. Isso, a internet ela pode ser usada tanto para elucidar, para ajudar, quanto para... Eu pego muitos pacientes que chegam apavorados. Doutora Ana, eu vi o que eu tenho. Dá o diagnóstico pela internet, né? O diagnóstico não é dado pela internet. O diagnóstico é dado por um médico. Logicamente, as informações básicas, porque tem sites de médicos que são extremamente conceituados, né? Tem que saber onde procurar. Tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem um site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente tem que saber onde a gente procurar, mas diagnóstico, quem dá não é a internet. Diagnóstico, quem dá é o médico dermatologista. Por isso que a gente vai começar a partir deste momento o quadro Mitos e Verdades, porque a gente vai lá na internet, pesquisa, que as pessoas têm dúvidas, né, relacionadas a este tema, o que encontram como verdade, também o que encontram como mitos, e às vezes esses mitos podem atrapalhar. E a gente vai mostrar aqui a informação, a doutora Ana França vai nos ajudar a entender mais. Será que é verdade? Será que é mito? Aquela informação que você buscou na internet sobre espinha, acne. Será que isso aqui é verdade, doutora? Uma espinha, ela espremida, ela pode virar câncer de pele? Então, Mito isso ou é verdade? muito interessante, porque é mito, não é verdade, mas, como toda cultura popular, tem um fundo de verdade no sentido de, muitas vezes, o sinal precoce de um câncer de pele, por exemplo, carcinoma basocelular, que é o câncer mais comum, é de uma lesão perolada, que é brilhosa, transparente e que parece muito com a acne, com a espinha. Aí o paciente fala, doutora, começou com uma espinha, eu espremi e virou um câncer. Não, nunca uma espinha vai virar um câncer. Mas já era desde o começo um câncer de pele que foi confundido com a lesão de acne. Então tem uma ideia que é importante de que qualquer lesão que demore mais para cicatrizar pode ser uma lesão cancerígena ou pré-cancerígena. Sendo a lesão cancerígena ou não, o interessante, né, é não estourar, né, não espremer essa espinha, né, doutora? Perfeito, porque por vários motivos. Primeiro que a espinha acne é uma lesão inflamatória e que tem muitas vezes infecção secundária. E as nossas mãos, por mais que a gente higienize, ela vai ter contaminação bacteriana. Então, já tive que internar a paciente, porque mexeu na espinha e fez um quadro de celulite, uma erisipela, né? Mas é uma celulite que não é aquela celulite que as mulheres têm nas coxas, mas é uma inflamação celular subcutânea por uma bactéria grave, potencialmente grave, por uma espinha que ele espremeu. Não espremer acne, não espremer espinha. Ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto, outra informação. Será que é mito ou verdade que a caspa é sinal de sujeira? Mito ou verdade? A dermatite seborreica não é sinal de sujeira, né? Mas aparenta ser. Quem olha, parece que aquela pessoa não tomou banho, não fez a higiene, porque a pele está vermelha, está cheia de casca, parece que não toma banho, parece que não tem relação com sujeira. Obviamente, as pessoas que cuidam melhor da pele, mesmo que tenham de base uma dermatite seborreica, elas vão ter um controle maior. Como é que se faz esse controle? Com medicações tópicas, na maioria das vezes, shampoo para o couro cabeludo específico, que usa por um tempo, daqui a pouco ele para de funcionar, a gente troca por outro. Medicação tópica, que são os imunomoduladores, são medicações que diminuem as reações inflamatórias. Os corticoides, a gente pode lançar mão em algumas situações, mas tem que ser orientado por um médico dermatologista. Sabonetes específicos. Então, os pacientes que têm higiene, limpeza e que procuram se cuidar, vão ter uma dermatite seborreica controlada.
E é contagiosa, doutora? Não Muita é. gente às vezes não quer chegar nem perto da pessoa, né? É, porque acha que vai pegar, né? Existem algumas doenças de pele que são contagiosas, outras não. Então, a dermatite seborreica caspa, ela não é contagiosa. Mas aí o paciente pode dizer, mas meu pai tem e eu tenho. Ela tem um cunho genético, mas não é transmitida no toque físico, não é transmitida de uma pessoa para outra. Ok, mas outra informação importante para você ficar bem informado, então vamos aqui conferir outra afirmação que a gente encontra muito na internet, mito ou verdade que a seborreia e a caspa não têm cura? Isso é verdade, né? A maioria das doenças não tem cura. Pressão alta, diabetes, tiroidites, e não só na área dermatológica, mas em todas as áreas da medicina. Isso não quer dizer que não tenha controle. Então, tem controle. A dermatite seborreica e caspa, que em algumas situações a gente até usa como sinônimo, elas têm controle sim. Elas podem ser bem conduzidas e o paciente, eu olhar para ele e falar, nossa, não tem mancha nenhuma. E na base tem a dermatite seborreica. Como um paciente de pressão alta, que está com 12/8, eu posso olhar para ele e falar, mas ele não tem pressão alta, mas ele está tomando a medicação dele, que controla. Se ele suspender, vai ter pressão alta. Se suspender as medicações da dermatite seborreica, vai ter um quadro de dermatite seborreica. Então, é uma questão de controle. Ok, vamos agora até um outro ponto, outra tela, mito ou verdade que a psoríase e vitiligo são doenças contagiosas? Outro mito. Psoríase é uma doença inflamatória da pele, na qual a gente observa clinicamente o surgimento de placas. Na maioria dos casos, porque existem vários subtipos de psoríase, mas o mais comum é esse. Principalmente nas áreas, nas mãos, cotovelo, joelho, é aquele paciente que está com aquelas placas, que são aquelas manchas mais altas, né, que na dermatologia a gente intitula como placa, que coça também e que descama muito. Isso é a psoríase, uma doença inflamatória crônica e não contagiosa. Vitiligo é uma doença da pele na qual existe uma diminuição da produção e dos melanócitos. Então, eu tenho uma área que vai ficando branca, mais clara. E o paciente que chega com vitiligo, ele chega apavorado na maioria das vezes. Doutora, eu não quero ficar com o corpo todo branco. É raríssimo o vitiligo quando dá nessa forma do corpo todo branco. Geralmente as lesões elas são mais localizadas. Existe tratamento, embora não exista cura. Também não passa de uma pessoa para outra. Mas existe uma doença que pode gerar manchas brancas, que não é nessa forma que ela é transmitida, mas que passa, que é a hanseníase. A hanseníase, ela tem um polo, que é um polo que parece uma lesão de fungo, que a gente chama de tuberculoide, até um polo vichoviano, que é aquele caso mais grave. E é nesse vichoviano, que são várias placas no corpo, que ele pode transmitir. Então, muitas vezes o paciente, ele não tem obrigação de saber que doença é aquela, né? E não chega perto com medo de se contaminar. Então, é pelo desconhecimento. Então, a gente aqui está tentando esclarecer que psoríase e vitiligo são doenças crônicas, que têm controle, mas não têm cura, mas que não são contagiosas em hipótese alguma. Ok, ótima explicação. Vamos agora até uma outra tela, outro ponto, mito ou verdade, que a alimentação ela tem influência ali sobre as acnes, as espinhas? Tem sim. Tem, doutora? Tem. Logo quando eu terminei dermatologia, alguns anos atrás, a gente falava que não. Hoje, né, a medicina evolui, a verdade ela vai mudando ao longo dos anos. Hoje tem. A acne, ela é sim piorada ou melhorada com a alimentação. O que é que piora a espinha? A alimentação de alto índice glicêmico, ou seja, aquela que aumenta o açúcar rápido no sangue. E aí a gente tem, né, os vários exemplos dos açúcares, né, das alimentações que a gente considera como não saudáveis. O leite também pode contribuir, logicamente, ninguém vai tirar o leite completamente, mas em algumas situações piora. O chocolate também, alguns pacientes, alguns sim, outros não. Mas de uma forma geral, inclusive no último congresso que eu fui da Academia Americana de Dermatologia, existiram várias aulas falando exclusivamente da relação da acne com a alimentação. E hoje o médico dermatologista, ele orienta muito bem o paciente e trabalha em paralelo com a nutrição, né? Inclusive lá no meu consultório eu tenho um excelente nutricionista que em algumas situações eu peço para me ajudar nesse controle da acne, que é uma doença, uma das mais comuns,
Teoricamente, quase todo mundo vai ter ou teve acne, 80% da população vai ter acne ou já teve, e que incomoda tanto, inclusive naqueles quadros mais simples, né? Naquele quadro que eu só tenho a pápula, que eu só tenho o comedão, que é o cravo, incomoda também. Tem vários pacientes que falam, não aguento mais ter esses comedões e esses cravos. Por falar, né, em congresso, o último congresso que você falou que participou, amanhã também está embarcando para São Paulo, né? Vai até São Paulo para se qualificar, para aprender mais sobre a dermatologia. Isso. O que vocês encontram nesse tipo de congresso? Você consegue trazer também muita novidade para cá, para Pernambuco, doutora? A gente consegue trazer muita novidade em algumas situações, principalmente nos congressos internacionais, dependendo do que é colocado lá. Nem sempre chega logo no Brasil, porque tem que passar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Tem todo um processo de trazer para cá, né, tecnologia, laser e algumas medicações, porque passam por vários estudos, mas os conhecimentos, o grande poder é ter conhecimento, né, é saber que existe, nem sempre a gente pode utilizar, mas saber que existe. Amanhã, especificamente, eu estou indo para São Paulo para falar sobre o MD Codes. MD Codes é uma técnica de preenchimento com a substância chamada ácido hialurônico, que otimiza os tratamentos. Hoje os pacientes chegam, não quero ficar parecida com fulana de tal, não quero ter a boca de ciclano de tal, mas eu quero aparentar estar bem. Então, o processo de envelhecimento, ele traz consigo muitas situações boas, muitas coisas boas no sentido de habilidades, né, conhecimento, mas ele também traz, principalmente para a mulher, hoje não só a mulher, mas o homem também busca, mas a mulher, né, o envelhecimento da pele, o aumento da flacidez, né, a pitose, o olho que vai descendo, o escurecimento da pele. E a dermatologia, ela trabalha com excelência nesse resgate. Né? Não dos 20 anos de idade, né? Eu tenho 40, eu não posso querer ter 20, não dos 20 anos de idade, mas de estar bem para a idade, de estar saudável, né? O feel care and relax, você está com o rosto relaxado, tranquilo, né? Saudável. É isso que hoje, né, a medicina, ela nos traz. E a evolução tecnológica, a evolução de conhecimento traz códigos, que onde eu estiver no mundo, eu estou me comunicando. Aqui, nos Estados Unidos, na Europa, e isso otimiza o trabalho do dermatologista e traz cada vez resultados mais naturais, né? E os pacientes ficam mais felizes, né? O paciente feliz é a nossa felicidade, é para isso que a gente trabalha. Mais uma vez eu pedi licença aqui à nossa convidada, agora a gente vai a um rápido intervalo. Está em casa, tem dúvidas, manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo aqui no Assunto do Dia. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e já foi comprovado que a resistência da pele aos agressores diminui sob a ação do estresse. Isso mesmo, o estresse crônico, ele causa a manifestação de doenças dermatológicas como dermatite atópica, psoríase, herpes e até acne. Mas o estresse ocasional, ele pode também afetar a beleza. Por isso, em períodos tensos, vale muito a pena apostar em cosméticos mais suaves, com ingredientes ali menos propensos a agredir a pele. Gostou da explicação? Então vamos aprender mais sobre essa questão da relação do estresse, o uso também de cosméticos suaves. Quem vai nos explicar mais é quem entende e muito sobre o tema. Está aqui no nosso estúdio, doutora Ana França, ela aqui é dermatologista. Doutora, a explicação foi boa? Foi excelente, é exatamente isso. A gente poderia isso. acrescentar mais sobre isso? A explicação já foi bem completa, né? Que o estresse, ele causa tanto alteração no agravamento de algumas doenças, quanto diminui a imunidade para outras, como foi falado. Herpes é uma doença que eu vejo muito consultório recidivando por estresse. Paciente que tem 2, 3, 4 crises até em 2, 3 meses.
E hoje a gente sabe que tem tratamento que é feito para tentar manter essa crise sob controle. E na pele do rosto também. Às vezes, quando o paciente está mais estressado, aumenta a chance das dermatites. E muitos dos cremes que são usados são feitos com derivados da vitamina A, que são os ácidos retinóicos. E esses cremes podem irritar ainda mais. Então, nesse momento, usar mais hidratante, evitar cremes tão fortes no tratamento. Né? E a pele da gente, ela não é estática. É importante saber também. A pele da gente, ela é dinâmica, ela vai mudando ao longo da vida, né? E ao longo dos meses. Às vezes você acorda com a acne enorme, né? Numa pele que estava sob controle, porque teve um estresse maior. A pele é dinâmica, o envelhecimento também é dinâmico. Isso tem que ser visto com frequência, até para trocar as medicações, se for preciso, se for necessário, mas a colocação foi bem completa. Ok, então vamos aprender mais sobre o tema que a gente pesquisa na internet para ficar por dentro de tudo, né, do tema que estamos debatendo, e a gente também encontra mitos e verdades. Vamos dar sequência aqui com esse quadro que vai te ajudar e muito, vai tirar a sua dúvida sobre o tema. A gente vai seguir aqui com a primeira informação deste bloco em relação a mitos e verdades. Lavar o cabelo todos os dias, doutora, apodrece ali a raiz dos cabelos, levando a sua queda? Não. Mito ou verdade? Esse é mito, completamente mito, né? Lavar o cabelo não vai apodrecer. O que a gente pode pegar, porque eu sempre falo, o que o povo diz ou é, ou foi ou será. Então, sempre tem que entender o que é que ele quer dizer com isso, né? Talvez seja lavar e prender o cabelo, aumentando a dermatite seborreica, deixando mais ali úmido e quente. Mas, especificamente, a água não vai levar a um apodrecimento do couro cabeludo, nem do bulbo capilar, da raiz do pelo, que está lá dentro da pele. Ele não está aqui exposto, ele está lá dentro da pele. Então não tem, é mito, completamente mito. Lave o couro cabeludo. Próxima tela, mito ou verdade? Vamos dar sequência, lavar a cabeça com água quente. Faz também cair os cabelos? Também não. Também não. Água quente, como a gente falou, ela tem que ser evitada para a saúde da pele de uma forma geral. O ideal é que se tome banho com água e temperatura o mais ambiente que eu conseguir, ou realmente temperatura mais para frio do que para quente. Mas não vai aumentar a queda de cabelo, não. Próximo ponto, outro tópico, mito ou verdade, que pintas e sinais na pele podem virar um câncer? Podem. Essa é uma verdade absoluta. Inclusive, o câncer mais grave de pele, que é o melanoma, que dá metástase precocemente, que acomete pacientes com idades mais precoces, com menos idade, pacientes mais jovens. Esse tipo de câncer, ele pode nascer de uma pinta, de um sinal. Então, qualquer sinal que está modificando. Por isso que existe até um exame chamado Photofinder. São aqueles pacientes que tiveram histórico familiar de câncer de pele, a avó teve melanoma, o pai teve melanoma, e ele tem muitos sinais. Eu oriento sempre o paciente que é possível fazer esse exame. É um exame de documentação. Eu fotografo o paciente inteiro e eu vou acompanhando ao longo dos anos. Porque tem sinal que aparece nas costas, por exemplo, que ele às vezes não consegue ver. E periodicamente está sendo visto por um médico dermatologista, principalmente os pacientes com histórico de câncer de pele na família e aqueles pacientes que já tiraram câncer de pele ou que têm muitas pintas ou sinais. Ok, próximo ponto, vamos conferir aqui. Mito ou verdade que a psoríase ela pode ser facilmente tratada com medicamentos caseiros? Então, a indústria farmacêutica, ela nasceu com a ideia de otimizar os tratamentos, né, de uma forma geral. Então, a psoríase existe no consenso, a gente chama no guideline, de acordo com o grau de psoríase, de acordo com a extensão, as medicações específicas já industrializadas, tanto tópicas, naqueles casos que tem poucas áreas acometidas, quanto sistêmicas. Então, o ideal é que não se use tratamento caseiro, mesmo porque existem algumas medicações, algumas ervas, inclusive, que podem causar uma irritação da pele, que podem piorar o quadro de inflamação, que é um quadro da base da dermatite seborreica e da psoríase. Então, eu tenho um processo inflamatório, a pele já está danificada, a proteção dela já não é a mesma, e eu posso colocar ali um produto que vai piorar o tratamento. Evite sempre medicação caseira. Ok, agora a gente vai seguir respondendo as dúvidas de quem ligou pra gente, quem mandou mensagem, você que está em casa, mandou sua dúvida, preste atenção que vamos ler a partir de agora essa dúvida aqui ao vivo e responder para que você fique bem informado. Temos
várias participações, a gente sempre deixa na nossa fanpage um dia antes o tema do dia seguinte. Tem muita gente participando, mandando perguntas, e a primeira que eu vou ler aqui, a pessoa não se identificou, mas quer saber de modo geral, né? O tratamento para esses problemas de pele, esse tratamento costuma ser demorado ou não? Depende, né? Tem tratamento de pele que eu preciso de um tempo para a pele se recompor, para voltar a ter a saúde. Na maioria das vezes, o tratamento ele é até relativamente rápido. Aí depende da doença que eu estou tratando, depende da extensão. Por isso que eu falo, quanto antes o paciente procurar, melhor resultado e mais rápido o resultado. Mas em algumas situações eu tenho que esperar o processo natural, né? E algumas doenças eu também vou dizer ao paciente, a gente vai aprender a conviver com ela. Por exemplo, melasma, aquela mancha de sol da gravidez, né, que piora com a gravidez, piora com o uso de hormônio. Essa mancha não tem cura e muitas vezes demora muito para se conseguir tratamento. Em algumas situações reagem mais rápido, então depende muito. Na maioria das vezes os tratamentos eles são relativamente rápidos. Outra dúvida comum que chegou na internet foi quanto ao uso dos sabonetes. Geralmente as pessoas utilizam o mesmo sabonete para o corpo e também para o rosto. A dúvida é se isso é certo ou não. É indicado que o mesmo sabonete para o corpo seja utilizado ali no rosto, doutora? Então, o ideal que tenha um sabonete, que é aquela história da idade, se é uma criança vai usar um sabonete que vai tirar menos a proteção, se é um idoso também. Esse sabonete a gente chama de Syndet, que são industrializados a ponto de não tirar completamente a proteção da pele. E o ideal é que se use um sabonete específico para a pele do rosto e um sabonete para o corpo. Temos aqui várias participações agora através do nosso WhatsApp, 99418-1206. Você que está em casa, tem dúvidas, manda aqui para a gente. Vamos ler e responder ao vivo. A dúvida aqui agora é do David. Ele diz o seguinte: sinto muita dor na região do abdômen, está aparecendo também algumas manchas, né? Caroços, ele fala aqui. Isso é grave, doutora? Esses caroços seguidos ali com dor na região do abdômen? É um simples problema de pele? Não é? Pode ser alguma coisa por trás disso tudo? Ele fala. Então, primeiro ponto é não se preocupar de forma... Preocupação, né? Se ocupar de forma precoce. Então, vai no médico para que a gente avalie. Tem inúmeras possibilidades de diagnóstico. Pode não ter relação absolutamente nenhuma. A dor abdominal pode ter uma causa e os caroços outra. Então, pode ser um lipoma, por exemplo, que aqui é um caroço normal, benigno, né, de gordura que aparece na pele. O importante é que seja visto por um médico e não perca esse medo. Muitas vezes a gente fica com medo em casa, se preocupando e não procura. Procura um médico, até um clínico a princípio, um clínico geral, para que ele veja a necessidade de ser visto por um dermatologista. Mais outra pergunta, sem identificação, a pessoa quer saber se é verdade que problemas de pele, esses problemas eles podem estar relacionados com a defesa do organismo? Podem, vários problemas de pele. Inclusive existem doenças que o paciente tem uma redução na imunidade, né, tem uma queda de imunidade e que muitas vezes essas doenças são diagnosticadas por um problema de pele. Por exemplo, um herpes zoster pode ser por uma deficiência na imunidade e quando eu vou investigar tem outra doença por trás, né? Um câncer por trás. Não estou dizendo que em todos os casos, mas que a dermatologia muitas vezes diagnostica doenças mais graves que podem estar por trás. Outra participação também sem identificação, a pessoa diz que está surgindo ali, né, nas axilas algumas bolhas, como se tivesse algo dentro, né? Uma secreção. E quando ela vai estourar, ela fica ardendo. O que é que ela deve fazer? Por que essas bolhas elas estão aparecendo? E ela diz que após estourar essas bolhas com secreção, ficam umas manchas ali na região da axila. Primeiro que tudo, não devia estar estourando, né? O ideal é que não se estoure, que não se tire a proteção natural da pele, que é exatamente forma exatamente um curativo. Porque quando estoura naturalmente, a parte de cima cola na pele formando um curativo. E quando eu tiro, aumenta a chance de manchar, aumenta a chance de aumentar esse processo infeccioso. Provavelmente, eu não estou vendo, é difícil dar um diagnóstico sem exame. Pelo que ela está me falando, provavelmente é uma lesão infecciosa, ou bacteriana ou fúngica. E tem que ser visto por um médico e tratado da maneira mais adequada.
Agora temos aqui outra participação. Cristiano, ele quer saber o seguinte. Ele diz que tem a pele das mãos e também o cotovelo, né? Tudo ressecado. Às vezes coça bastante. O que é que pode ser? O que é que eu posso passar para tentar amenizar? Já que estão falando de pele, ele diz que os ferimentos são como rachaduras nessa região do cotovelo e também nas mãos. Então, pode ser um quadro de psoríase, pode ser um quadro de dermatite atópica, né? Dá diagnóstico só presencial. Inclusive, o Conselho Federal, ele proíbe o diagnóstico sem o paciente de forma presencial. Eu tenho que estar olhando para o meu paciente e orientando ele. Mas como aqui o objetivo é ajudar, informar, o ideal é que ele realmente procure um médico e hidrate, porque a hidratação não vai mascarar a doença de base até chegar a um diagnóstico médico e um tratamento específico. Não use pomada, não use corticoide. Muitas vezes os pacientes, eu vou botar essa pomada, que é uma pomada que várias pessoas já usaram e vai melhorar. Muitas vezes o corticoide, ele mascara a lesão inicial. Ele dificulta o meu trabalho como especialista de dar o diagnóstico e de tratar. Então, não sabe o que é, não trata, não mexe. Procura quem estuda para isso. Tem aqui a dúvida agora do Marivaldo. Ele diz que tem uma pele muito branca. Ele quer saber se pode tomar banho de praia, pode tomar banho de sol. O ideal é que ele faça esse banho com protetor, né, então, doutora? evitar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde, porque nesse horário aumenta a incidência de radiação UVB, que é uma radiação que aumenta a chance da pele ter câncer de pele. Essa é uma orientação. Uma outra orientação extremamente importante é o uso do protetor meia hora antes de sair de casa e reaplicado de hora em hora. Ou entrou no mar, saiu, aplica de novo. Hoje tem roupa de proteção solar, que ajuda bastante. Chapéu de proteção solar, lembrar das extremidades, orelha, mão, pé. Então, essa já é uma orientação geral, mas não vai deixar de aproveitar a vida, né? E de ir a uma praia, logicamente, com todos os cuidados que eu coloquei. Porque como ele é muito branco, ele não tem uma proteção natural que os pacientes negros têm, que é a presença da melanina. Então, no caso dele, o sol agride muito mais a uma pessoa que tem a pele mais morena, a pele com mais melanina. É interessantíssima a preocupação dele, cada vez mais isso me motiva a estar aqui, porque eu acredito que quanto mais se veicula informação e quanto mais a gente previne, melhor, né, de uma forma geral, para a saúde, né, de uma nação, se a gente pensar até em gasto para o governo, a gente tem que pensar realmente globalmente. Ok. Temos aqui outra participação, Natilde Batista, ela que é de Olinda. Ela gostaria de saber o seguinte: doutora, de uns tempos para cá eu tenho notado que minha pele, tanto dos braços como das pernas, estão cheias de manchas, né? Manchas brancas. Parece contar o pano branco. Gostaria de saber o que é que deve ser isso, pode ser algo grave. Natilde Batista de Olinda. Ela não falou a idade, né? Não, em pacientes com mais idade, essas manchinhas que parecem pano branco podem ser leucodermia gutata. O que é isso? É uma mancha branca que dá quando a pele fica fotodanificada, quando a pele fica machucada ao longo dos anos. E essa manchinha, ela tende a ser permanente. Se essa mancha tiver um pouquinho de descamação, pode ser o pano branco. Mas assim, o diagnóstico, volto a falar, eu estou procurando, de certa forma, ajudar. Mas o diagnóstico tem que ser dado em consultório médico. Outra participação agora da Eutália, ela que é de Carpina. Ela disse que a filha lava o rosto todos os dias com um sabonete esfoliante. Pode causar algum problema? O ideal, esse eu posso orientar, porque o ideal é que não faça isso. O sabonete esfoliante tem que ser usado 2 ou no máximo 3 vezes por semana. Eu geralmente recomendo 2. Esse sabonete ele vai tirar muito da proteção natural da pele. E muitas vezes até pior em vez de melhorar. Outro mito, né, que os pacientes falam, quanto mais eu lavo o meu rosto, mais a pele vai ficar seca. É exatamente o contrário. O ideal é que não se lave o rosto tantas vezes, porque o seu corpo vai entender aquilo como uma necessidade de produzir ainda mais secreção sebácea. Então o efeito ele é inverso. Eu aumento a quantidade de lavagem, eu aumento a secreção sebácea, eu aumento a oleosidade. Ok, temos agora a participação da Eli Claudino, está acompanhando e gostando muito do programa. Ela fala o seguinte: doutora, explica pra gente mais um pouco sobre as manchas da idade. Elas chegam. Elas chegam, né? As manchas, as marcas,
né? Tem um lado muito bom, que eu acredito que todo mundo quer envelhecer, eu quero envelhecer. Mas envelhecer com dignidade, envelhecer com a pele com aspecto saudável, com menos manchas. Esse envelhecimento, o ideal é que a gente pensasse nele logo no primeiro dia de vida. Então, a proteção solar, ela tem que ser feita desde quando a criança nasce, até os 18 anos de idade. Eu vou tomar mais de 80% do sol que eu vou tomar a vida toda. Então, é aí que há o dano da pele. Logicamente, falando de fatores externos, porque eu tenho os fatores externos ou extrínsecos e os intrínsecos. Os de fora são o sol, tabagismo, etilismo, a alimentação, e os internos é a genética. Tem muita gente que às vezes, né, nem se cuida tanto, mas é super jovem porque tem uma genética muito boa. O que eu posso ajudar meu organismo, eu vou ajudar, né? E contar com a genética bacana. Então as manchas são essas. Manchas que podem ser mais escuras, manchas mais brancas, rítides, que eu falo que é o nome bonito das rugas, que são aquelas marcas que vão surgindo. E a medicina, a dermatologia, trazendo, né, os tratamentos cada vez mais precoces e cada vez mais... Eu sempre falo que a medicina, o ideal da medicina é a prevenção. O tratamento, você já perdeu um pouquinho, porque a prevenção é o ponto-chave da medicina. Ok, temos aqui mais outra participação, sem identificação, mas a pessoa diz o seguinte: tem um sobrinho de 5 anos e, pois, quando ele fica suado ali, quando ele... a pele dele fica toda vermelha, doutora. É como se ele tivesse levado uma pisa, né? Como se tivesse apanhado. O que é que eu faço? Será que é algo grave? Pode ser alergia ao suor? Quando ele está suado, sim. Existe na dermatite atópica uma tendência maior ao paciente a ter uma sensibilidade ao próprio suor. Então, coça muito. Nesses casos, hidratação adequada, evitar ambiente que ele fique muito suado, né? O ideal é que ambiente mais arejado, menos roupa, quando for possível. E existe realmente isso, esses pacientes que têm uma tendência maior a sensibilizar a pele. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à nossa convidada. A gente agora vai a um rápido intervalo, mas antes, no próximo bloco, tem receita do dia e a Luciana Luna tem um recado. Olá, Luciana! Olá, Valdson! A receita de hoje é pensando na criançada. É logo após o intervalo. Fiquem ligados! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos aprender a preparar cookies de chocolate. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Confira! Como eu falei anteriormente, a receita de hoje é pensando na criançada. Então, mamães, peguem papel e caneta e anotem os ingredientes deste delicioso cookies. É uma ótima opção para você colocar na lancheirinha da escola. Então, vamos aos ingredientes? Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 2 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 colheres de chá de essência de baunilha, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, 1 pitada de sal e 2 xícaras de gotas de chocolate. Nós vamos começar a receita de hoje misturando os ovos com açúcar. O próximo passo é acrescentar a margarina. Após misturar bem, nós vamos acrescentar a essência de baunilha e 1 pitada de sal. O próximo passo é acrescentar a farinha de trigo. Lembrando de colocar aos poucos.
para finalizar, nós vamos acrescentar as gotas de chocolate. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la num tabuleiro untado. O próximo passo é levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Os cookies já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. As crianças já podem se deliciar e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no nosso quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. E você que está em casa, perdeu algum detalhe desta receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Na nossa fanpage você vai acessar o facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha, ok? Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir de agora. Olha só, 15 vagas para ajudante de eletricista. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.016 é o salário. São 15 vagas para ajudante de eletricista. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho, 5 vagas para auxiliar de operação. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.006 é o salário. São 5 vagas para auxiliar de operação. Agora tem 4 vagas para atendente balconista, escolaridade não exigida, 6 meses de experiência, R$ 1.006 é o salário, R$ 1.006 é o salário. E lembrando que essas 4 vagas elas são exclusivas para a pessoa com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa falando sobre doenças de pele e a participação. Você que ligou, participou, mandou sua pergunta. Vamos ler agora a sua dúvida ao vivo e responder. A primeira dúvida que chegou através do telefone é da Marília da Silva, ela que mora em Olinda. A dúvida dela é a seguinte, ela diz que tem rachaduras no dedão do pé. Existe um tratamento específico para esse tipo de problema, doutora? Rachaduras no dedão do pé. Existe tratamento específico à base de hidratação, né, e algumas substâncias que vão tirar aquele excesso, né, que a gente chama de ceratolíticas, e vão remover. Em algumas situações a gente precisa fazer também, lançar mão do uso do corticoide. Mas é o que eu volto a falar, esse espessamento tem que ter um diagnóstico. O diagnóstico pode ser desde um fungo, até uma dermatite atópica, até uma psoríase. Primeiro, na dermatologia, na medicina, eu fecho um diagnóstico clínico para depois tratar. Se eu tiver no diagnóstico errado, o tratamento também não vai funcionar. Então, por isso que essa tentativa de resolver, né, sem ser examinada, ela não vai ser útil, no sentido de não vai chegar
no resultado que eu gostaria, né? Tanto de resolução naquele momento, quanto de prevenção de novos episódios. Que até pode usar algum produto que melhore, mas que depois vai voltar. Então tem que ser vista de forma global e tem que ser vista realmente com um diagnóstico de certeza. Ou seja, tem que ir até o consultório e fazer, né, essa primeira consulta, depois ver o tratamento adequado. Muita gente está mandando aqui para o nosso WhatsApp várias fotografias e alguns problemas ali na região da pele, isso no rosto, no corpo. E a gente não vai responder essas dúvidas porque não é sensato a gente fazer isso, né, doutora? Porque a gente pode meio que passar um diagnóstico, não um diagnóstico, porque só tem um diagnóstico quando verifica ali em loco, né, doutora? Isso. Quando vê, examina. A gente não pode responder, não vai responder. A gente está falando isso respeitando, né, o telespectador que mandou essa dúvida com a fotografia. E até pedindo desculpa realmente, isso, né? Não é ético. Não, até pedindo desculpa porque a gente quer muito ajudar, mas o Conselho Federal, que é o órgão que me orienta e me fiscaliza, ele me proíbe, né, de estar diagnosticando. O que eu posso fazer aqui é uma visão geral, orientações gerais, mas em cada caso um diagnóstico e um tratamento específico. Então a gente está se desculpando, né, por ter visto e não poder ajudar nesse sentido. Mas procure, eu trabalho no estado, eu trabalho, né, no Hospital Geral de Areias, mas tem dermatologista no IMIP, tem dermatologista no Oswaldo Cruz, na Santa Casa, excelentes profissionais que estão realmente para ajudar, né, no diagnóstico de certeza e no tratamento eficaz. Ok, ótima explicação mais uma vez, doutora. Temos aqui a Célia Souza, que também ligou para a gente, ela que é de Camaragibe. Ela disse que tem uma irmã que tem fungos nas nádegas. Ela já usou vários medicamentos com recomendação médica, mas essas lesões elas não melhoram. Mas quando ela se estressa, né, normalmente tudo volta. O que é que ela deve fazer? Então, provavelmente ela não está ficando curada. Ela está usando por um período que está acalmando a lesão do fungo, mas que provavelmente ainda está ficando fungo mais resistente, que quando ela para a medicação, ele volta. O mais importante é que seja usado pelo tempo certo. O médico fala 30 dias, 60 dias, e tem alguns pacientes que com 15 dias já estão bons, eu já estou bom, não preciso usar mais. É pior, porque o fungo vai voltar com mais força, com mais resistência, e não vai responder mais às medicações que respondia no início. Nessa situação específica, pode ser necessário que precise começar a medicação também por via oral para resolver. Uma outra possibilidade, ela está se recontaminando, ela está ficando boa e está pegando fungo de novo. Então, isso tem que ser visto com cuidado, né, para o tratamento mais eficaz. Outra pergunta aqui agora através do nosso WhatsApp. Lúcia, ela que é do Cabo, ela queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a rosácea. Tem cura? Rosácea, como a maioria das doenças dermatológicas, tem controle e não tem cura. Rosácea é uma doença de pele na qual a pele fica avermelhada. É aquele paciente que toma um pouquinho mais de sol e fica com o rosto vermelho. Ou come a comida condimentada muito forte e fica com o rosto vermelho. Ou tem uma emoção, o rosto já faz, né? Já fica com flush, já fica mais avermelhado. A rosácea, como a acne, ela tem graus. Grau 1, grau 2, grau 3. Então, ela pode ter só essa vermelhidão da pele, mas pode ter também pápulas e nódulos, até parecida com a acne. E era erroneamente no passado chamada de acne rosácea. Hoje esse termo não existe mais. É uma doença que, dependendo do estágio do grau, tem tratamento. Lá no consultório, eu trato muito a rosácea, em algumas situações, com o uso de lasers, porque eu sei que a oxihemoglobina, que é o que está dentro da hemácia, ela puxa o laser e diminui essa sensação da pele mais avermelhada. Existem algumas medicações que são colocadas como se fosse uma maquiagem. Não vou falar o nome comercial, mas é uma medicação que você coloca na pele, um tempinho depois a pele está toda clara, mas é uma maquiagem, porque depois volta. E as medicações que podem ser usadas 2 vezes ao dia, tópico, antibiótico e até a isotretinoína. Então depende de cada caso para saber qual é o tratamento mais adequado. Outra participação sem identificação, a pessoa quer saber o seguinte: apareceram umas manchas, né? Apareceram manchas na pele, foi ao médico. Ele disse que se tratava de micose, já usou várias pomadas, tomou comprimidos, mas ainda coça muito. O que é que eu faço quando coçar muito? Já foi no médico, esse já tem um diagnóstico, né, que foi uma micose, provavelmente uma pitiríase versicolor, que é o pano branco. Então, muitas vezes essa coceira ela persiste mesmo. Na maioria das vezes, quando se passa a medicação, ela diminui, já na primeira semana, na segunda semana. Se ela persistir, pode ser usado medicações que diminuem o prurido, a coceira.
Pode ser alergia à medicação, então por isso que é difícil a gente, né, orientar sem estar examinando, sem estar avaliando. Então o ideal é que você volte no colega que lhe deu o diagnóstico e que você mostre como está a situação. Eu sempre peço para alguns pacientes, volta. Ou muitas vezes eu prescrevo, falo, olha, vá, mas se tiver qualquer coisa diferente de se resolver no prazo de 4 semanas, 8 semanas, volte para eu avaliar. Então essa volta também é importante. Outra participação agora da Maria Lídia, ela que mora em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Olha só, está acompanhando através da internet, a gente agradece a audiência, né? Maria Lídia, ela diz o seguinte: trabalha à noite numa empresa multinacional, chega em casa no outro dia, ela vive o tempo todo estressada, o cabelo cai muito. Ela quer saber se pode ser algum problema de pele e qual médico ela pode procurar. Então, queda de cabelo é uma das doenças de pele, que é o eflúvio telógeno. A queda de cabelo tem várias causas, né? Tem a queda de cabelo androgenética, que é aquela determinada geneticamente. Tem o eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo quando eu tenho alguma deficiência vitamínica, quando eu tenho alguma situação de estresse maior, pós-cirúrgico, pós-parto. É o que o cabelo vai caindo da raiz, que o paciente fala, doutora, está caindo da raiz, ele não está se quebrando. E realmente esse cabelo diminui mesmo em quantidade. O paciente chega no consultório, vou ficar calvo, vou ficar careca. Em algumas situações, realmente há uma redução. Ele fala, olha, eu colocava minha mão toda para prender o cabelo, agora está prendendo, né, numa quantidade menor, eu estou tendo menos cabelo. Então, nesses casos, eu tenho que avaliar o paciente, solicitar exames de sangue, ver como é que está a função da tireoide, ver o zinco, ver o ferro, a ferritina, se o paciente está com anemia, se ela está estressada, mas se ela está se alimentando bem. O médico que examina, que avalia e que conduz é o dermatologista. Procurar um especialista para te ajudar nisso. Ok. Outra pergunta, Ezequias de Carpina. Ele quer saber o seguinte: minha pele, se for levemente pressionada, ela fica com uma marca escura, né, e roxa. E essa marca ela não sai mais. Tem também muitos carocinhos no ombro. Ele diz que tem hipoglicemia. O que é que poderia ser? Ezequias tem 34 anos, mora em Carpina. Ele falou a idade, né? 34 anos. Geralmente, pacientes com mais idade, até tocando na pele, a pele fica roxinha, que são as equimoses, são os pacientes que têm a pele muito fininha e o vaso realmente ali mais exposto. Nesses pacientes, alguns suplementos podem ser feitos para fortalecer mais e evitar as equimoses. No caso dele, como é muito jovem, teria que avaliar. Que tipo de mancha é essa que está surgindo? É uma equimose, é uma mancha mais roxa, é uma mancha vermelha, é por fragilidade daquele vaso, é por alguma deficiência no processo de coagulação, é por algum distúrbio de plaqueta, né? Solicitar alguns exames sanguíneos, mas volta a falar, procurar a avaliação de um médico, para que seja realmente fechado esse diagnóstico. Outra pergunta agora do Helder Gomes, Jaboatão dos Guararapes. Ele diz que tem vitiligo nas mãos e também nos pés. Já teve há 13 anos, né, atrás e saiu, né? Porém, tem 2 anos que voltou e ele está fazendo tratamento, mas não está fazendo com fototerapia a laser UVB, como fez da outra vez. Quer saber se a doutora Ana França ela utiliza esse tipo de terapia no consultório. A senhora trabalha com a fototerapia UVB? Então, o UVB e o UVA podem ser usados, né? Especificamente o UVB eu não tenho no consultório, mas indico vários colegas que têm. Em algumas situações eu lanço mão da UVB na Aeroband, que é um dos tratamentos, são vários tratamentos para o vitiligo. Se ele teve uma excelente resposta, eu sugiro que ele volte a fazer esse tratamento. Temos aqui outra participação, a Núbia, ela que é de Paulista. Ela disse que tem que estar com as manchinhas na pele, como se fosse alergia. Foi até o dermatologista, ele falou que era alergia a algum inseto. Ela queria alguma dica, ela pode fazer uso de hidratação nessa região, onde o médico disse que era alergia por conta de uma picada de inseto, por exemplo? Uma excelente pergunta. O estrófilo, que é a alergia à picada de inseto, não é só onde o inseto pica. Eu posso ter uma picada na mão e ter o corpo todo com essas lesões. Então, primeira orientação é proteção mecânica. Lembrar da chikungunya, lembrar da dengue, lembrar da zika, né, que são doenças veiculadas pelo mosquito. Então, primeira orientação em alguns locais a gente sabe que aumenta a chance da gente ser picado por inseto, é fazer proteção mecânica, roupa mesmo. Além da roupa, o uso de repelente. Né? Algumas, logicamente, tem vários tipos de repelentes, né? Tem a icaridina, que é um bem conhecido, é um dos mais seguros que pode ser usado, mas existem outros.
O uso do repelente é importante a gente colocar que ele nunca pode estar embaixo da roupa, sempre tem que ser por cima. Então, roupa de proteção e o repelente. Uma dúvida agora bem rápida, a última dúvida ainda há tempo. Suzy de Camaragibe, ela queria saber se é comum ter espinhas na testa com 10 anos de idade. E qual é o procedimento adequado para essa idade? Então, não é o mais esperado, mas pode acontecer. Então, procurar um pediatra para ele avaliar, inclusive a questão hormonal, e um dermatologista para tratar a doença que está ali em atividade. Vou pedir licença agora à nossa convidada, vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta no começo do programa: você que está em casa acha que as pessoas que possuem problemas de pele, elas sofrem com preconceito? Olha só, 70% de quem ligou participou disse que sim, 30% disse que não. A você que participou, que ligou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Também queria agradecer agora a doutora Ana França, dermatologista. Muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento, doutora. Volte mais vezes aqui ao nosso programa, o espaço está aberto para o último recado. Fique à vontade. Então, é com muito prazer que eu venho aqui. Informação é poder. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se cuida. E colocar que eu sempre estou à disposição de vocês, né, para o que vocês precisarem. Um abraço grande, né, e um dia muito bom para a gente. Ok, volte mais vezes. Eu queria agradecer a você também que está em casa. Obrigado pela companhia de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!